Se você assistiu os vídeos anteriores, então você já sabe que nós estamos falando de mais de uma realidade existencial. Assim como nós existimos aqui no mundo concreto, nós também existimos no mundo simbólico. E a imaginação é a função da mente que nos permite não só acessar essa nossa existência, como também construir novas realidades internas. E para a gente entender o tempo que essa abordagem leva para trazer resultados, eu vou emprestar dos gregos o conceito de tempo, tanto com Cronos como com Kairos. Bom, os gregos externalizaram em seus mitos essa percepção de que o tempo transcorre de uma forma diferente. Às vezes parece que o tempo passa super rápido, outras vezes parece que ele para. Para entendermos esse conceito, essa experiência que todos nós, com essa dimensão da nossa existência, experimentamos, eles contam que o Titã Cronos é aquele devorador. Daí que vem a palavra cronômetro, porque o tempo jamais volta, ele não para, ele devora. E foi quando Cronos cortou o órgão reprodutor do seu pai Uranus que o dia e a noite passaram a existir e assim a noção de que o tempo transcorre. Só que, quando gostamos muito de viver um momento, parece que o tempo passa mais rápido. Pensa lá com você, quando você está com alguém que você gosta ou fazendo alguma coisa que te agrada, parece que passou 30 minutos, mas daí quando você vai olhar no relógio, na verdade, já se foram quase 3 horas. A mesma percepção ela surge quando a gente não quer viver o que a gente está vivendo. Digamos que você não gosta de matemática e se vê no meio da aula com a sensação de que está a ouvir o professor já umas 2 horas, mas daí quando você olha no relógio, passaram-se apenas 10 minutos. Não é verdade? O tempo esticou e encolheu conforme a nossa perspectiva sobre o que a gente estava fazendo no momento. Que tempo é esse que é maleável? Esse é o tempo de Kairos, é o tempo do agora. As emoções vivem no agora. Elas não estão no passado nem no futuro, mas no agora. Quando entramos em Kairos, nós de alguma forma enganamos Cronos e entramos na eternidade. Eu te contei essa história justamente porque nós estamos falando de histórias. Nós atravessamos a ponte do mundo objetivo para o mundo subjetivo. Nós saímos do mundo regido por Cronos e entramos no mundo regido por Kairos, onde o tempo é relativo e as mesmas leis daqui não se aplicam aqui. Então, nem eu ou nenhum outro contoterapeuta pode lhe dar a certeza de em quanto tempo você vai ver os resultados do conto que ouviu. Eu já tive mudanças, eu já presenciei mudanças de atitude, porque é isso que a gente está procurando com a contoterapia, né? Mudar estratégias, ações, atitudes no mundo concreto, energizados pelo mundo simbólico. Eu vi essas mudanças com 2 semanas. O tema da pessoa era pontual e o desafio era muito claro. A pessoa precisava tomar uma decisão em relação a algo específico. E depois de 2 semanas ouvindo o conto, se decidiu. E o conto deixou de fazer sentido, ele cumpriu o seu papel, ele potencializou o mundo interno o suficiente para que a pessoa pudesse escolher, ter uma ação. Mas eu também já recebi mensagens 3 anos depois do conto entregue, onde a pessoa trocou o celular, perdeu todos os arquivos e ela queria que eu enviasse o arquivo do áudio do conto novamente, porque ela ainda ouvia a história. A história ainda afetava ela, ainda fazia sentido. Então, dependendo do tema escolhido para o conto, as chances de que a história faça sentido por muito tempo são grandes. Mas e aí, como é que você faz para saber se surtiu efeito ou não? Você vai precisar estar disposta a ouvir a sua intuição. A sua intuição vai te afetar, provavelmente com uma sensação no seu corpo. Quando a vida conversar com você, você precisa ter olhos para ver. A intuição sussurra, ela não grita, porque ela vem de outro mundo, um mundo intangível de sensações, sentidos, não concreto. Se a intuição fala contigo e você está com seu foco e a sua energia para a vida concreta do dia a dia e você descarta aquele pequeno sinal, então você não vai perceber as associações entre os movimentos do seu mundo interno, produzidos pelas imagens do conto, e as consequências no mundo externo. Isso faz com que essa abordagem seja muito significativa para aquelas pessoas que já vêm desenvolvendo o pensamento sistêmico, de olhar o todo e não somente as partes.
Aquelas pessoas que já nutrem a alma e o mundo interno com símbolos, com música, com arte, com histórias, com artesanato, com dança, para quem já conversa com a vida, para quem consegue praticar o pensamento simbólico, ou seja, conseguir enxergar a unidade do sentido de coisas que aparentemente seriam divergentes. Então, se a pessoa está no início da jornada, ela também vai ser certamente fortalecida pelo conto, o mundo interno dela vai ser fortalecido. Uma vez eu encontrei um cliente para o qual fazia um ano que eu tinha entregado o conto. Ele me procurou na época porque ele tinha se separado com um filho pequeno, o relacionamento com a mãe estava péssimo e ele começou um novo relacionamento com uma namorada que também era separada e tinha 3 filhos. Eles resolveram morar juntos. E aquela realidade, de repente, jogou ele para um lugar de impotência, incerteza sobre se ele daria conta de todas aquelas demandas. Harmonizar o relacionamento com a mãe do filho, estar presente para as demandas atuais da namorada, fortalecer e cuidar da relação com o filho, as necessidades do filho, seguir com energia trabalhando e produzindo. Eu lembro que até comentei com ele, falei assim, ó, eu vou fazer um conto para você pensando no Hércules e nos seus 12 trabalhos. Pois assim eu fiz. Eu queria que ele tivesse imagens de que daria conta, que superaria os desafios que a vida jogasse para ele. E quando eu entrei em contato com ele 2, 3 meses depois de ter entregado o conto, para coletar o feedback e entregar os elementos simbólicos do conto, porque conto não se explica. Eles têm essa função de possibilitar que os conteúdos que estão abaixo do limiar da nossa consciência venham à tona, desde que não haja uma explicação racional chegando de fora. Só que eu gosto de contemplar esse lado lógico e racional. Então, depois do devido tempo que a pessoa está ouvindo essa história à noite, depois que eu dei o tempo para ela, eu compartilho, né? Qual foi a inspiração? Por que foi criado? Por que determinado enredo? O que tal símbolo significa? Porque eu acho que o lado lógico é importante também. E nesse momento ele não me deu um feedback muito claro, ele não tinha percebido muito a diferença, ele ainda estava vivendo no mundo concreto as demandas e os desafios daquele novo relacionamento. Então, entre conto e realidade, não houve uma conexão. Só que um ano depois ele me encontra numa loja e fala assim: Nossa, Ana, deixa eu te contar. Deixa eu te falar, eu acabei terminando aquele relacionamento com aquela namorada. Eu vi que na verdade eu tinha medo de ficar sozinho, não era genuíno e não era justo nem para ela nem para mim. Assim sobrou tempo para mim olhar mais para o meu filho. Eu consegui harmonizar a relação com a mãe dele e esse ano eu tô até com trabalhos na fila de espera. Ele tava faceiro. E foi aí que eu perguntei: Nossa, parece que assim como o personagem da sua história, você também superou todas as provas que a vida te colocou. O semblante dele mudou na hora. Naquele momento, ele percebeu as associações entre os movimentos e imagens do seu mundo interno e as consequências, estratégias, escolhas e atitudes que ele teve no mundo externo, como que uma coisa influenciou a outra. Uma dica importante aqui tem a ver com contar a história que recebeu. Não existe aquela máxima, o verbo se fez carne e habitou entre nós? Isso não é à toa. Simbolicamente, as nossas palavras têm poder, porque elas criam uma realidade que vivemos. Nós precisamos enxergar e sentimos com a nossa imaginação, depois concretizamos com a nossa voz e com as nossas ações. Contar a história sem ler, compartilhando o que ficou vivo em você, o que nessa história é realmente seu e não do contoterapeuta, é uma ação muito poderosa para materializar aquilo que a gente deseja. Então, conte a história para alguém, sem pretensões, como quem está compartilhando uma novidade, ou fala para você mesmo na frente do espelho, ou conta para quem mora com você, ou fala para o seu pet, ou grava um áudio e ouça depois, lembrando e percebendo que você lembrou e que você esqueceu. E olhe com curiosidade para isso. Pratique essa história. Então, respondendo a nossa pergunta, quanto tempo leva para o conto trazer resultados? Realmente depende do quanto você se debruça para refletir, elaborar sobre aquele desafio e conflito que estava vivendo e compartilhar em voz alta o que está vivo em você agora. Talvez você precise associar mais abordagens, pois seu desafio antigo é traumático, é denso, é cheio de truques para continuar vivo. Talvez não. Eu percebo que quanto mais longe a pessoa foi nesse caminho de se conhecer, mais efetivo e eficaz é a contoterapia.